para todo o público que se identifica com o Tinga pela época do futebol, né? Infelizmente a gente vê também as carreiras serem meteóricas no futebol, por mais que poucos consigam, né? Desses poucos que conseguem ter ali, vamos dizer assim, a loteria do futebol em alto nível, né? Também pós aposentadoria, muitas vezes a coisa não se sustenta e não se mantém, né? Então, também para esses que sonham em ser jogadores profissionais, né, tem que ter muito claro isso, que é uma carreira difícil, que não é muito longa e que quando a torneira fecha, se não estiver bem organizado, a água vai secar, né? Fecha de um dia para o outro. Normalmente o jogador de futebol, como ele vem de uma estrutura precária, então praticamente tu vai levar todo mundo contigo. Então, tua empresa vai ser gigantesca do início já, né? Ela já nasce uma empresa gigantesca. Então, tu é o único que vai ganhar dinheiro na família e tu vai ter que pagar colégio de todo mundo. Se alguém quiser fazer faculdade, tu que vai fazer. Tu vai dar casa para todo mundo, tu vai dar carro para todo mundo. Então, tem uma grande chance de, no final, estar todo mundo sem nada, né? Também porque se tu ganhar as coisas e der as coisas para as pessoas sem elas ter conhecimento, sem elas ter base, dificilmente vão conseguir sustentar as coisas, né? Então isso também tudo eu vivi, acredito que a maioria dos jogadores vivam isso, né? E não é por acaso que é muito difícil tu parar de jogar e conseguir ter uma vida sustentável, porque na verdade quando tu vira jogador, tu já carrega contigo no mínimo uns 30, né? E esses 30 aí é tu que vai sustentar. Então dificilmente tu vai parar de jogar e vai ter condição. Isso deve ser um desafio também, né? O conflito assim da gratidão por poder tá ajudando. Por outro lado também tem desafios, porque às vezes a cobrança vem, né? Parece que automaticamente tu tem que dar conta de tudo, né? Sem necessariamente... Tu tem 2 filhos, né? Então acho que o compromisso maior seria em relação à esposa, aos filhos, mas é um desafio a mais que os jogadores têm, né? De dar conta daqui a pouco desse contexto todo familiar, de dificuldade, né? E aí vira o salvador da pátria, né? Talvez seja a única carreira no Brasil que você carrega isso como se fosse uma obrigação. Dificilmente tu vai ver qualquer outra carreira que alguém vai te dizer que tu é obrigado a dar uma casa pro teu irmão, pra tua mãe, pro teu pai. Eu conheço vários amigos de outras profissões que eles não têm essa pressão de ter que sustentar todo mundo. E sempre que eu falo isso, eu lembro numa época, um acontecimento que eu tive na época, sustentava toda a minha família. Até hoje algumas coisas assim a gente continua, né? Mas na época toda a minha família, e eu não tinha conseguido fazer alguma coisa para algum dos meus irmãos. E eu estava com um amigo meu que era médico na época, e eu falei para ele que estava preocupado, e ele falou, mas por quê? Eu falei, não, que eu não consegui dar isso para meus irmãos. E ele falou, cara, eu tenho irmão, eu sou médico, e eu não tenho que dar nada para meus irmãos. E na época eu falei para ele, se tu ligasse a TV e ouvisse um familiar de um jogador falando que tá morando lá na periferia e que o irmão dele tá morando na Europa, como é que tu viria isso? A gente sempre acharia que aquele cara tá sendo egoísta. Mas tem um monte de empresários que estão super bem e que seus parentes estão morando, seja no interior, dentro da periferia, e eles não têm essa cobrança. Então o futebol, ele carrega esse peso de que o que melhorou, todos os outros têm que melhorar junto. E isso acaba ficando caro e no final acaba todo mundo sem. Lógico, eu por reconhecimento e gratidão, eu prometi para minha mãe lá em 97 que ela não ia trabalhar mais, e até hoje eu sustento ela, até hoje ela não trabalha. Inclusive hoje ela mora melhor do que eu, moro em Balneário Camboriú, na melhor cidade do Brasil, né? Tem quando pega a praia todo final de semana. Então eu tenho orgulho de ter feito isso, né? Mas a natureza da vida, ela é o contrário. Eu tenho que sustentar os meus filhos, né? Mas o futebol me deu esse presente. Eu briguei, luto a vida inteira e trabalho muito hoje para que eu consiga manter a minha palavra, né? E a gente está, graças a Deus, mantendo.